nossa aula de Geografia, livro Brincando, página 172 a 176. Pega o marca-texto para a gente sublinhar as partes mais importantes, tá bom? Que a tia Valéria vai te dar a dica aqui. Meios de transporte, página 172. Os meios de transporte são muito importantes para levar as pessoas e as mercadorias de um lugar para o outro. Sublinha essa introdução, tá? Isso é perguntinha de prova. Por que os meios de transporte são importantes? Aí você vai responder. Porque são muito importantes para levar as pessoas e as mercadorias de um lugar para o outro. Sublinha isso aí para a tia Valéria. Agora, carro, ônibus, trem, metrô, caminhão, bicicleta, carroça, barco, balsa, canoa, motocicleta, helicóptero e avião. E alguns animais, né, como cavalo, burro, são meios de transporte. Por quê? O burro, o cavalo é meio de transporte? Porque ele carrega pessoas e mercadorias. O metrô é um meio de transporte rápido e moderno, que ajuda no deslocamento de milhares de pessoas, né? Além de ser uma alternativa rápida e segura para transportar pessoas, o metrô diminui o congestionamento de veículos nas ruas e avenidas. Os ônibus também contribuem para diminuir o congestionamento nos municípios e, em alguns casos, há corredores exclusivos para os ônibus, o que torna a viagem ainda mais rápida. Há ainda alguns estados e municípios do país a disponibilidade de mototáxis. Esse meio de transporte possibilita as pessoas chegar mais rapidamente ao seu destino. Página 173. Transportes individuais e coletivos. Os meios de transporte podem ser de uso coletivo ou de uso individual. Sublinha agora essa frase para ti, que eu vou ler agora. As pessoas que usam os meios de transporte coletivo não são as proprietárias. Até aí. Então, pessoas que usam meios de transporte coletivos não são as proprietárias do transporte. Mas, assim como todo cidadão, contribuem para a manutenção e funcionamento desses veículos, pagando a passagem e os impostos específicos. Quer dizer, um meio de transporte coletivo, o ônibus. Né? As pessoas que usam o ônibus, elas não são donas do ônibus. O ônibus é um transporte coletivo. Transporte coletivo, as pessoas não são donas do transporte. Nos meios de agora sublinha esse. Nos meios de transporte individuais, as pessoas são as proprietárias dos veículos. Sublinha até aí. É o caso do carro, da moto, da bicicleta, né? Por que o carro é um transporte individual? Porque a pessoa é proprietária, dona daquele carro. Pois pagaram por ele numa loja especializada, né? O carro, a bicicleta, a moto, a pessoa pagou por ele numa loja. Por isso ele é um transporte individual. Ó, aqui são transportes individuais. Grava isso. Por quê? Porque as pessoas são proprietárias, compraram numa loja. É o caso do carro, do caminhão, da bicicleta. Aqui já é um transporte, são transportes coletivos. Por quê? As pessoas não são donas desses transportes, né? Eles transportam muitas pessoas. É o caso do navio, ou da balsa, tanto faz, né? Trem, avião, ônibus são coletivos porque transportam muitas pessoas. As pessoas não compraram esses transportes que elas estão usando em uma loja. São exemplos de transporte coletivo. Ônibus, trem, metrô, balsa. Se bem administrados pelo poder público e preservados pela população, os meios de transportes públicos e coletivos podem oferecer vantagem em relação aos transportes privados, como menor emissão de gases poluentes e menos automóveis nas ruas, pois transportam um número maior de passageiros, o que resulta na melhoria do trânsito nos municípios. É aconselhável que as pessoas usem transportes coletivos, né? Vai para o trabalho, como um trem, um ônibus. Por quê? Se no ônibus, se 30 pessoas forem trabalhar de ônibus, serão menos 30 carros na rua. Isso diminui a poluição, né? E o congestionamento também. Então, é aconselhável que as pessoas deixem seus carros na garagem e para ajudar o planeta, diminuir a poluição, que usem transporte coletivo,
né? Olha a comparação, 190 passageiros, 2 ônibus ou 127 carros. Comparação do transporte de 190 passageiros feito por transporte coletivo e por transporte individual, né? É uma comparação para a gente ver como que seria melhor se todos fossem de transporte coletivo, né, para o trabalho. Página 174. Saiba mais. O carro e a poluição. Foi o que eu falei, né? Quando a gente usa o carro, a gente está diminuindo a poluição no planeta. Depois vocês deem uma lidinha nesse texto, tá? Número 1. Reescreva as frases corrigindo-as. Quer dizer que as frases estão escritas erradas. Todas duas. Letra A. A balsa, a bicicleta e o metrô são transportes individuais. A balsa e o metrô são individuais? Quem usa é o proprietário? Não. Qual é o erro aí? O erro é esse, que a balsa e o metrô são transportes coletivos. E a bicicleta é um transporte individual. Acabei de falar para você a correção da frase, né? Você vai escrever assim direitinho. Que a bicicleta é em transporte individual e o metrô e a balsa são transportes coletivos. Letra B. O carro, a moto e o ônibus são transportes coletivos. Tá errado, né? A moto e o carro são transportes individuais. Por quê? Quem dirige esses transportes são os proprietários. Compraram numa loja. Então, eles são individuais. Você vai escrever, a moto e o carro são transportes individuais. E o ônibus é um transporte coletivo, né? Porque quem está usando não é o proprietário. 175. Brincando de geógrafo. Observe as imagens e ligue os personagens aos meios de transporte mais adequados. Não se esqueça de escrever se eles são coletivos ou individuais. A Valéria já explicou, né? O que é transporte coletivo ou individual. Vai ser fácil de fazer. Página 176. Transporte público. Isso é uma pesquisa. Isso é uma pesquisa que você vai ter que fazer com a ajuda de seus pais ou responsáveis. Tá bom? Você faz uma pesquisa e escreve aqui a resposta para a tia Valéria, tá? Não vai ter nem gabarito, porque são respostas pessoais. Tchau e até a próxima.